Fundo de ações monoação ou setorial. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo eu quero te contar sobre um tipo de fundo de ação que talvez você precisa ficar muito esperto antes de investir nele ou talvez nem sequer fazer um investimento nesse tipo de fundo. Mas a ideia desse vídeo é te mostrar que existe ele, que são os fundos monoação ou setorial, e por que eu acredito que talvez não faça tanto sentido investir nesse tipo de fundo. Bom, antes da gente continuar, se você gostar desse vídeo, aproveita para curtir ele. E claro, se você não se inscreveu aqui no canal, aproveita para se inscrever. Outra coisa, para quem não conhece, quando a gente fala aqui de fundo monoação, nós estamos falando de um fundo que compra especificamente um único tipo de ação. Então vamos pegar um exemplo bem simples, isso é um tipo de fundo bem comum dentro dos principais bancos do país. São, por exemplo, um fundo que investe somente em ações da Vale, ou um fundo que investe somente em ações da Petrobras, ou já nos fundos setoriais, que investe no setor de commodities, ou no setor de mineração. Por que eu acho que esse tipo de fundo talvez não faça tanto sentido? Quando a gente olha para esse tipo de fundo de ação, e é um tipo de fundo de ação extremamente relevante quando a gente fala dentro dos principais bancos, existem muitos fundos desse tipo, ele é um fundo que basicamente o gestor compra ou vende uma ação, ou uma ação em conjunto aí de várias ações de um mesmo setor, quando entra ou sobra dinheiro em caixa. Então, por exemplo, quando você vai lá e compra esse tipo de fundo, o gestor simplesmente vai lá e compra aquela ação. Então, vamos pegar um exemplo aqui simples. Fundo de ação que compra só ações da Vale. Pô, você vai lá, você aplicou, entra o dinheiro no caixa do fundo, o que o gestor faz? Compra ações da Vale. O dia que alguém resgatar, o que ele faz? Vende um tanto de ação da Vale, no preço que tiver, transforma esse dinheiro em caixa e devolve o dinheiro para o investidor. Mas presta atenção que isso pode até fazer sentido para algumas pessoas, mas se você parar para pensar, esse tipo de fundo ele simplesmente não tem uma gestão ativa, ou seja, ele não está tentando superar as ações da Vale ou então simplesmente buscar aí um retorno melhor do que, por exemplo, o Ibovespa ou algum outro índice de ação. Basicamente o que esse gestor faz é comprar quando tem dinheiro e vender quando precisa tirar dinheiro do fundo. E ele cobra uma taxa de administração por isso. E esse é o grande ponto. Se você, investidor, quer comprar somente ações de uma determinada empresa, quero comprar ações da Vale, por exemplo, quero comprar ações só do Itaú, ou coisa nesse sentido, é mais fácil você ter uma conta numa corretora e você mesmo comprar a ação. Por quê? Porque se você não vender, você não paga taxa de administração, você não tem nenhum tipo de custo. E já no fundo, não. Todos os anos você tem uma taxa de administração por alguém que está fazendo uma gestão, digamos assim, que basicamente é uma gestão passiva, ou seja, não tem nenhum tipo de benefício para você pagar essa taxa de administração para comprar ou vender uma única ação. Então é melhor que você compre as ações diretamente. E já nos fundos setoriais acontece a mesma coisa. Se você quer comprar um grupo de ações de um setor, você pode simplesmente comprar elas diretamente ao invés de comprar um fundo setorial. É basicamente a mesma coisa do fundo de ação, com a diferença que em vez de ser uma única ação, são algumas ações de um setor. Quando a gente fala disso, a gente está falando de um tipo de fundo, tanto monoação quanto setorial, de gestão passiva, ou seja, o gestor não tenta superar aquele grupo de ações ou aquela ação específica, e simplesmente está ali para comprar e vender de acordo com o que ele tem de demanda naquele fundo. Então, se você quiser realmente investir em ações para o longo prazo e para poder aí ter bons retornos, procure sempre fundos que tenham gestão ativa, ou seja, onde tem um gestor que, claro, você paga por isso uma taxa de administração, uma taxa de performance às vezes, mas esse gestor está diariamente tentando buscar melhores resultados pro seu recurso. E a outra coisa muito interessante é que nos fundos de gestão ativa, normalmente existe a taxa de performance, ou seja, o gestor que lá está todos os dias tentando buscar maior rentabilidade, ele é remunerado, ele tem uma bonificação sobre essa taxa de performance. Ou seja, se ele tiver bons resultados, ele ganha mais.
E isso tem tudo a ver com o alinhamento dos seus interesses como investidor. Você não quer alguém que simplesmente está lá comprando e vendendo ação de acordo com a demanda do fundo, mas alguém que esteja lá com o mesmo interesse que você, que é ganhar dinheiro e fazer o seu dinheiro render mais. Então, se você por acaso investe num fundo monoação ou tem ali uma carteira de ações que você não faz gestão ativa, venda essas ações e vá buscar um fundo de ações que tenha gestão ativa e não gestão passiva. Você está deixando dinheiro na mesa, deixando de ganhar dinheiro por não fazer uma gestão ativa nos seus investimentos de renda variável. Presta bastante atenção nisso, porque é extremamente importante você saber que fundos com gestão ativa é o que vão te trazer maior retorno no longo prazo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar, afinal conhecimento nunca é demais. E como vocês já sabem, eu espero vocês no próximo vídeo.